Saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero vos dar boas-vindas a esta sala, que já é bem familiar com os irmãos, conhecida como a sala do banquete. Por esta razão, você aqui tem um tratamento especial, pois você é filho de Deus e templo do Espírito Santo. O assunto hoje é bem sugestivo, é devido à data em que o mundo comemora, nesse nosso primeiro dia, 1º de janeiro, quando nós ouvimos saudações, Feliz Ano Novo. E o assunto é, Feliz Ano Novo, será que este ano é feliz ou vai ser feliz para nós? O tema da nossa palestra ela é muito difundida e questionada por todos. Como sempre, o alvorecer de um novo ano traz muitas perspectivas e também é uma forma de deboche. Alguém critica o ano que passou e culpando o ano que passou pelas tragédias e as consequências que nós tivemos. Mas essa frase, Feliz Ano Novo, será que funciona mesmo? Toda virada de ano fazemos promessas, isso é de praxe, fazemos planos futuros e geralmente vimos tudo acontecer o contrário. Essa aqui é a pura verdade quando nós analisamos as coisas à luz da realidade. Por exemplo, na virada do ano 2019, ninguém esperava por uma catástrofe de tamanha destruição, embora foi de forma silenciosa como a pandemia do Covid-19. Todos nós presenciamos o mundo de joelho diante do Todo-Poderoso. Nenhuma camada da sociedade foi poupada, nem mesmo no âmbito religioso. Isso é importante. Nós observamos que perdemos parentes, amigos, de uma forma melancólica, onde muitos e muitos perderam o direito de até ter um funeral digno, como é de praxe na sociedade. E o pior de tudo isso é que, em meio à pandemia, muitos ainda se comportam de forma indecente e encontra espaço para satisfazer o desejo do mal, o desejo do seu coração pernicioso, roubar verbas, afligir o povo, usar de autoritarismo, infelizmente dando ênfase ao seu coração maldoso. Quantas vidas preciosas foram ceifadas e comercializadas por aqueles que deviam cuidar? Essa é que é a verdade. Serviram-se de objeto de negócio na bancada dos políticos em todas as camadas e terminar nas mãos dos famigerados vereadores carnívoros sem um pouco de temor a Deus e respeito à humanidade. Mas como será o nosso ano novo? Essa é a pergunta que soa no mundo inteiro. 1º de janeiro de 2021, como será os 364 dias que nos restam? Essa questão. Porque toda essa catástrofe que estamos passando é fruto da ausência de uma riqueza que o mundo perdeu. E até naqueles que professam uma fé, esta riqueza está em extinção. Você pode perguntar, que riqueza é essa, pastor? Eu quero aqui reiterar as palavras de Jesus. Essa riqueza chama-se paz. Entendeu? Paz. O mundo está sem paz. Vivemos apenas segundos de paz. Essa é a pura verdade. Não vamos ser hipócritas. Pelo amor de Deus. Temos que encarar essa realidade. Mas você pode dizer, eu tenho paz. Eu pergunto, será que tem mesmo? Muitos só gozam paz quando
tudo está favorável a si, quando lhe é conveniente. A verdade é que o mundo está sem paz. Não foi por acaso que o príncipe da paz, Jesus, falou com muita ênfase. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, ele disse: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que não é um dos sinais da vinda do Senhor para buscar a sua amada igreja? Será que não é hora de levantar nossas cabeças? Observamos as grandes organizações mundiais de joelhos diante do Todo-Poderoso. Todas as camadas institucionais estão e passam por calamidades. Não há uma sequer. Aí você pode perguntar, e a igreja? A igreja de Cristo, com I maiúsculo, ela é intocável. Mas as igrejas como denominações, meu querido irmão, aí é diferente. Aí você pergunta, mas por que Jesus não vem buscar logo a sua igreja? Meu irmão, o noivo está apenas esperando os últimos detalhes do adorno, ou no adorno das vestes da sua noiva. O nosso grande ateliê, entre aspas, o Espírito Santo está dando os últimos contornos para deixarmos este mundo de horror e de lágrima e morar para sempre com o Senhor. Nas grandes e pequenas potências mundiais, não há paz. Na cúpula da Organização Mundial da Saúde, não há paz. Estão perdidos e sem direção. A falta da paz. No início da pandemia falaram uma coisa e agora falam outra. É fruto da ausência de paz, porque, digo de cátedra, eles não têm Deus. O Deus dele é o ego, a prepotência, a posição social, o autoritarismo, porque quando reina a paz, que é Cristo Jesus em nossas vidas, as coisas se transformam. No nosso Brasil não é diferente. No campo militar não há paz. No Supremo Tribunal Federal não há paz. Eles não têm Deus. Eles prescrevem e legislam leis contra Deus, contra a igreja e contra a família e contra a sociedade. No Congresso Nacional também não é diferente. Não há paz. Eles fazem as coisas ao seu bel prazer, em detrimento à sociedade, a mim, a você e os nossos filhos e nossos netos. Aí você me pergunta, e os crentes que lá estão? Observe bem que é nítida a falta de paz entre eles, quando eles se levantam na tribuna e agridem o seu concorrente, o seu próximo, com ironia e não com autoridade. Só suscita a guerra. Não vamos ser hipócritas, meus queridos irmãos, pelo amor de Deus. Nos governos, encaminham mesmo o barco, não há paz. Nos prefeitos, nos vereadores, também não há paz. Por quê? Porque o comportamento dos tais é de lobos vorazes e famintos, egoístas, em detrimento à sociedade, porque hoje ficou muito fácil mandar fechar uma igreja, porque sabe que a igreja é o lugar onde o homem, a mulher, o jovem e a criança encontram abrigo. Eles procuram usar da autoridade política para ir de encontro a Deus, mas há um Deus no céu que está pesando na balança e vocês aguardem que não vai demorar a justiça de Deus antes de o Senhor vir buscar a sua igreja. Mexa em tudo, menos no vestido da noiva do Cordeiro, porque ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos. Quando ele se levanta, ninguém consegue ficar de pé. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Prestem bem atenção nisso. 1 de janeiro de 2021, não demorará, antes que a igreja seja arrebatada, Deus fazer justiças, e justiça santa
contra esses que ousam tocar no vestido da noiva do Cordeiro. E também aqueles que abusaram da sua liberdade. No meio religioso não há paz. Preste bem atenção, as grandes lideranças, elas não conseguem sentarem juntas para tratar de assuntos concernentes ao reino, a não ser quando lhes são convenientes. São inimigos eclesiasticamente. São separados por um muro de ideologia. Isso é falta de paz, porque cristão que não tem paz, ele não tem coragem e audácia de pedir perdão ao seu irmão e reconciliar enquanto estamos nesse caminho. Então vocês podem dizer, pastor, e agora? E agora? Eu vou dizer para vocês a verdade. Não é uma verdade, é a verdade. Infelizmente, há muita gente, até mesmo cristão, que ainda estão diante do túmulo vazio. Já prestou atenção nisso? Ao invés de entrar em contato com o Cristo vivo, redivivo entre os mortos, continua olhando para a cruz e a ver somente como um instrumento de martírio. A cruz é um instrumento de ignomia, mas a cruz ainda ela continua falando para nós. Devemos olhar para a cruz como um marco, como o marco da vitória de Cristo na vida do cristão. O apóstolo Paulo ele traz o ânimo aos irmãos da Galácia no capítulo 6 e versículo 14, que você conhece, eu creio, já memorizado, né? Quando ele diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Para nós, a cruz é o marco da nossa esperança. O apóstolo Paulo conforta os irmãos de Colossos no capítulo 2 e versículo 14, quando diante da lei que nos condenava, que estávamos, como diz Paulo, que não era contrária às suas ordenanças, Cristo, na cruz do Calvário, riscou a cédula de uma ação judicial e cravou na cruz do Calvário e nos deu vitória para sempre. Abriu o caminho pelo novo e vivo caminho, como diz o escritor aos Hebreus. A cruz, para nós, irmãos, é o marco da nossa segurança. O apóstolo Paulo disse no capítulo 5, versículo 9 aos Romanos, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da sua ira. Que segurança a cruz nos trouxe quando Cristo morreu sobre ela. Deixou de ser apenas um instrumento de suplício para proclamar a verdade, quando diz o hino da nossa harpa cristã, 291, e do cantor cristão Rude Cruz se erigiu. E quando o autor diz, sim, eu amo a mensagem da cruz, e lá numa estrofe ele diz, eu aqui com Jesus a vergonha da cruz. A cruz é o marco da nossa certeza espiritual. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, disse, porque nada me propus a saber entre vós. Conversa nada, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E o que é a cruz? A cruz é o marco da nossa reconciliação. Paulo escreveu a sua segunda carta aos Coríntios 5,19. Ele disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Elo partido estava sendo reatado na cruz. E não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Cristo não nos trata segundo as nossas ofensas, mas pelo seu infinito amor, quando nós se reconciliamos com Ele, pedindo-lhe perdão e reconhecendo como o Senhor da nossa vida. Isso é muito importante. E por fim, meus irmãos, a cruz é o marco da nossa paz. A cruz. Paulo escreveu à igreja aos Efésios, capítulo 2, versículo 17, ele disse, e vindo ele, Jesus, evangelizou a paz.
Nós fomos evangelizados por esta paz. Onde está esta paz agora? Está oculta? É apenas um emblema? Mas ele disse: vós que estavas longe, e aos que estavam perto, uma paz para ser vivida e desfrutada com muita eficácia. Jesus, no Sermão do Monte, ele nos deixou a riqueza que supera todas as adversidades da vida. Ele reuniu seus discípulos lá no monte, deu aquele sermão que ainda hoje ecoa aos nossos ouvidos, quando ele disse: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No capítulo 5, versículo 9 do livro do Evangelho, escreveu Mateus. Para tornar o nosso ano em curso em uma bênção, é necessário que eu e você seja um pacificador, como disse Jesus. É hora de arrancar as raízes de amargura que tem aprisionado muitos daqueles que professam a fé, muitos daqueles que tomam o cálice e comem o pão, muitos daqueles que cantam, que pregam e que oram. Se não arrancar, seremos presas fáceis para o nosso inimigo. Veja que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14 e o 15, ele escreve. Ele diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja bem que ele coloca a paz como o carro-chefe, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando, a raiz está lá na terra seca, mas ela é alimentada pelo ódio, pela mágoa, pela falta de perdão, aquele perdão social somente, mas não resolve. Ele diz que brotando não vos perturbe, ou seja, vos perturba, brotou, vai perturbar, e por ela muitos se contaminam, porque um contaminado é como o vírus, é pior do que o vírus do Covid, que o vírus do Covid ainda tem solução, mas a falta de perdão na vida do cristão, o caminho é a morte, vai contaminando e contaminando. Quando abre a boca, todos já estão em guerra, como disse o comentarista aos provérbios do grande sábio, né? Deus ordena a Moisés, manda Moisés advertir o povo lá em Deuteronômio 29, 18. Deus falou assim, olha: para que entre em vós, a parte B, para que entre em vós não haja raiz que dê veneno e fel. Veja bem que amargura, fel, significa amargura. A raiz de amargura, ela nasce e cresce no coração do homem quando, às vezes ela nasce no nosso coração, quando nós tiramos Deus do centro dele e passamos a valorizar a dor pessoal. Um coração egoísta é como um baú que guarda muitas amarguras, fujamos depressa. É como diz o grande filósofo, o psicólogo, o nosso irmão Augusto Cury, ele adverte a não abrir as janelas killer. E tem pessoas que gostam de abrir, gostam de sofrer. E devemos esquecer as coisas que passaram e ir para frente, seguir o caminho, porque o mundo está sem paz. Portanto, meus irmãos, sejamos um pacificador. O começo de uma guerra não é quando se atira o primeiro projétil, mas quando começa simplesmente por uma atitude, fruto de uma vida amargurada, de uma mágoa que enraizou, e as ações diplomáticas esgotam-se e a reação é atirar o primeiro projétil para entrar em conflito e tornar-se uma guerra. Dizem os grandes especialistas, e é uma verdade, que quando guardamos uma mágoa e pensamos na dor que sofremos, o nosso cérebro reage como se estivéssemos em perigo naquele momento, vivendo. Há uma coisa que passou, eu trago à tona, eu vou viver aquele mesmo problema e o meu cérebro vai entender que eu estou passando aqueles mesmos problemas, naquele mesmo momento. O nosso cérebro ele passa a produzir substâncias químicas ligadas ao estresse e que limitam as nossas ações, produz enfermidade como úlcera, como etc. Eu não vou entrar nesse campo porque não é o meu, que é o campo médico, clínico.
O meu é mais pela palavra, mas é uma verdade. A parte que pensante do cérebro, aquela que você pensa, ela fica limitada. É quando agimos sem pensar para nos livrarmos da sensação do perigo. Eu lembro de um pecado, de uma ofensa que eu sofri. Quando eu vejo o irmão, eu me lembro, eu me armo e as minhas ações, elas são contrárias à vontade de Deus e eu só produzo discórdia e ruína para mim mesmo. Por isso disse um grande célebre: não se engane, guardar mágoa só prejudica o magoado. Perdoa e seja uma pessoa livre. Que coisa maravilhosa. Porque o amor de Deus, ele pode superar o rancor, ele supera o ódio, a mágoa. Mas cuidado para não abrir as velhas feridas, as janelas killer. É melhor perdoar e esquecer. Porém, para muitos tem sido difícil perdoar de verdade. É aquele perdão social, o perdão da televisão, da internet, das redes sociais. Mas o verdadeiro perdão é aquele que diz em Provérbios capítulo 17, versículo 9. O que encobre a transgressão promove o amor, mas o que renova a questão, que abre as janelinhas, separa os maiores amigos. Quando eu mesmo sábio escreveu em Provérbios 10 e 12, ele diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre multidões de pecado. Não é ser conivente com o pecado, mas perdoa o pecado, as transgressões, tudo aquilo que nós sofremos. Mesmo se onde você está, meu irmão e minha irmã, não há paz, seja um pacificador. O mundo busca a paz de forma errada, mas nós temos Cristo, o príncipe da paz. Nele encontramos a verdadeira paz que o mundo precisa. Veja bem que Filipenses 4:9, Paulo disse que o seu nome é de paz. Sua natureza é de paz. Sua igreja proclama paz, porque a paz está no seu sangue. Ele falou na igreja aos Colossos, capítulo 1, versículo 20, quando estava sofrendo a falta de paz. Quando os discípulos ficaram aqui, que ele ressuscitou, ele apareceu e disse: paz seja convosco. Eles estavam questionando, querendo saber alguma coisa que não cabe a gente questionar. Por isso, meu irmão e minha irmã, o pacificador é identificado como uma pessoa feliz, de boa vontade. Todo aquele que busca o príncipe da paz torna-se ardoroso defensor da paz e é chamado filho de Deus. Portanto, vamos transformar o nosso novo ano em um ano de bênçãos. Como pastor, leve a paz aonde não tem. Seja um instrumento de paz. Apregoe a paz. Viva a paz. Promova a paz. Perdoa os que te ofendem, que chuva de bênçãos vai cair ou cairão sobre as nossas famílias. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe o seu ministério, abençoe a sua chamada, a sua vida espiritual, a sua saúde. Deus continue te abençoando em tudo, em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de ativar o sininho, não esqueça de se inscrever e deixar o seu comentário. Compartilhe com os outros que o Deus de paz habitará dentro de cada um de nós e o nosso ano será muito melhor do que o que se passou. Que Deus te abençoe e até em breve, se Deus assim o permitir.